O ministro apresentou dados falsos sobre voos de helicóptero à justiça. Reportagem aqui do Vinícius Valfré, Júlia Afonso, Daniel Vetterman e Tássio Lohan. Tássio Lohan era do Metrópolis, né? Acho que foi pro Estadão. Nomes apresentados por Juscelino Filho são de um casal e uma filha de 10 anos que moram em São Paulo e dizem não conhecer o político. Luiz Guilherme mandou aqui, eu já não penso mesmo que o Ricardo, pois tanto a Michelle quanto o Jair já não se entendem tem um tempo, então é uma questão de separação, é uma questão de tempo. Acho difícil que Michelle e Bozo se separem, lembrando, então eu acho que eles se separarem ou não, aí eu não concordo nem com o Ricardo e nem com você, Luiz, eu acho que isso é irrelevante, gente. Eu acho que se tem uma coisa que o Bolsonaro está interessado é que a gente discute a fofoca se ele está separado ou não, enquanto a gente não está rastreando tanto. Com todo respeito ao vídeo do Carlito, o vídeo do Carlito é muito legal, baseado em fatos. Fatos que foram publicados pela imprensa. Tem gente séria que diz que talvez eles estejam se separando. Mas eu acho que, no fundo, isso é uma questão secundária, ou talvez indique mais do que a separação deles, a própria briga entre o Valdemar da Costa Neto e o Bolsonaro. Mas vamos voltar aqui para o Juscelino Júnior, para o Juscelino Filho, porque eu estou tergiversando aqui um pouquinho e estou fugindo dos assuntos. O ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho, apresentou à Justiça Eleitoral informações falsas para pagar com dinheiro público 23 supostas viagens de helicóptero feitas durante a sua campanha a deputado federal no ano passado. Ao prestar conta, Juscelino informou que todos os voos foram feitos por 3 cabos eleitorais. O jornal identificou, porém, que os nomes apresentados por ele são de um casal e de uma filha de 10 anos que moram em São Paulo. A família diz não conhecer o político. Com a lista falsa de passageiros, o ministro justificou o pagamento de 385 mil do fundo eleitoral para sua campanha. Citados na planilha que Juscelino entregou à Justiça Eleitoral do Maranhão, o empresário Daniel Pinheiro de Andrade e sua mulher Ângela Camargo Alonso, de São Paulo, afirmam atuar no ramo da decoração, negaram ter relação com a campanha do então deputado do União Brasil. Isso aí está errado, provavelmente é uma fraude, não tenho nenhuma ligação com a campanha e nem com o político de Maranhão. Usaram meu nome, da minha família e da minha filha, diz o Daniel Andrade. Andrade disse ao Estadão que voou há 5 meses com o Rotorfly táxi aéreo, mesma empresa usada por Juscelino, mas da cidade de São Paulo para Campos do Jordão. Não tem nada a ver com o Maranhão, insistiu o empresário. Provavelmente usaram meu nome e puseram na comprovação de despesas. Eles pegaram uma lista de passageiros do voo que eu voei e replicaram. E aí tem aqui o nome bonitinho do Daniel Pinheiro de Andrade, Ângela Camargo e uma menor de idade que o Estadão sabiamente censurou. E aí vamos seguindo aqui para todo mundo acompanhar aqui. Os documentos sobre a contratação da Rotorfly táxi aéreo, que listam os nomes de passageiros, foram enviados à Justiça Eleitoral pelo ministro em formulário fora do padrão, com rasuras e misturando informações digitadas e escritas à mão. Os planos de voo indicam registros de sobrevoo em que as cidades de origem e destino são as mesmas, cabos eleitorais, entre aspas. Os dados foram apresentados a partir do questionamento da Justiça Eleitoral, que desconfiou do vínculo dos passageiros com o Comitê de Juscelino. Todos os voos foram feitos em prol da campanha eleitoral, bem como todas as pessoas que constam nos relatórios que prestaram serviços diretamente à campanha, assinalou a defesa do ministro na prestação de contas. Juscelino disse à Justiça Eleitoral que a família Andrade fez 23 viagens pelo Maranhão durante 16 dias, entre os meses de agosto e setembro do ano passado. O casal e a filha teriam passado por 14 cidades diferentes. Segundo o ministro, entre os destinos dos seus 3 cabos eleitorais está a Fazenda Alegria, uma das propriedades de Vitorino Freire, no Maranhão. O jornal revelou que o ministro direcionou 5 milhões do orçamento secreto para a construção de uma estrada que corta as fazendas da família. Em uma delas, Juscelino tem uma pista de pouso e um heliponto particulares. Juscelino declara ter um avião Seneca 5, mas não registrou o uso da aeronave na campanha. Indicado pelo Centrão ao cargo, o ministro admitiu que o uso de orçamento secreto na estrada. Para a advogada Juliana Bertoldi, especialista em direito eleitoral, em casos de inserção de informações falsas em prestação de contas, tem-se potencialmente o crime de falsidade ideológica eleitoral. O crime possui pena de reclusão de até 5 anos quando consideramos que, não raro, a inserção envolve potencial caixa 2. A depender da espécie de informação falsamente inserida, caso envolva informações que afetem a idoneidade da prestação de contas, pode-se considerar ainda
consequências eleitorais, como perda de mandato. Aliás, considerar ainda consequências é a redundância da redundância, né, Estadão? Reformula essa frase. Fundão eleitoral, a transferência de 385 mil da campanha de Juscelino para a Rotorfly, provenientes do fundo eleitoral, consta no extrato bancário da prestação de contas disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral. O pagamento feito em 18 de agosto do ano passado foi o primeiro gasto do então candidato na corrida eleitoral. Ele pagou 11 mil a hora do voo. Como comparação, o valor é mais do que o dobro acertado pelo diretório do União Brasil de Alagoas, com a mesma empresa de táxi aéreo. A direção alagoana do partido pagou 400 mil a Rotorfly, sendo 5 mil a hora de voo. E aí tem a lista de passageiros com voos pagos com fundo eleitoral pela campanha de Juscelino Filho. Tem pessoas que afirmam não terem prestado serviço de informações manuscritas. O fundo eleitoral foi aprovado pelo Congresso em 2017 como uma forma de compensação pelo fim do financiamento de empresas para campanhas, proibido pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Os recursos saem do orçamento da União. Em 2022, o valor distribuído aos partidos foi de 4,9 bilhões. Por lei, todos os gastos precisam ter relação com a campanha, serem justificados e declarados à Justiça Eleitoral. O União Brasil repassou a campanha de Juscelino a deputado no ano passado 2,4 milhões. Ele informou ao TSE que o gasto total de sua campanha somou 2,8 milhões de reais. Vamos seguindo aqui com a leitura das notícias e mandem superchats, gente. O outro lado, o ministro Juscelino Filho não se manifestou sobre o motivo de ter apresentado à Justiça Eleitoral passageiros de São Paulo como integrantes de sua equipe de campanha, incluindo uma criança. Também não comentou as declarações de Daniel Pinheiro de Andrade, que reclama ter tido o nome usado pela campanha do político do Maranhão. A empresa de helicópteros Rotorfly, táxi aéreo contratada por Juscelino, argumentou que um erro em seu sistema gerou problema e por isso o nome da família apareceu diversas vezes nos relatórios. O dono da empresa, Rodrigo Massucato Braga, declarou que um documento foi corrigido e enviado aos advogados de Juscelino Filho. Teve um erro sistêmico no nosso sistema que acabou preenchendo errado, mas tem lista de passageiros correta já protocolada. Se não protocolou, já está lá com o pessoal do deputado Juscelino, disse. Primeiro ele se dispôs a apresentar novos documentos à reportagem, mas depois mudou de ideia. Segundo o empresário, a segunda lista teria sido enviada no dia 2 de dezembro para os advogados de Juscelino. Na prestação de contas, porém, consta uma única relação de passageiros para os meses de agosto, setembro e outubro. Em 12 de dezembro, a defesa do ministro apresentou as alegações finais antes do julgamento do processo de prestação de contas. No documento mencionou somente a lista de passageiros, protocolada ainda em 18 de novembro. Os registros citados são os mesmos que contém a família de Daniel Pinheiro de Almeida. No dia 13 de dezembro foi publicado o acórdão do tribunal que deu as contas do então deputado aprovadas com ressalvas. Mesmo assim, em 16 de dezembro, o Ministério Público Eleitoral recorreu da decisão final e insistiu que não houve comprovação do vínculo entre os passageiros e a campanha. Foram realizadas despesas com transporte ou deslocamento no valor de 385 mil, com o fornecedor do Rotorfly táxi aéreo, sem a descrição da vinculação formal ou informal de cada passageiro ou passageira com a campanha eleitoral do candidato, alegou o órgão ministerial. O último documento protocolado pelo ministro do TRE-MA é de sexta-feira, dia 27 de janeiro. Os advogados argumentam não caber mais um recurso no Ministério Público e que não há erros na prestação de contas. Um escândalo aí que pode envolver erros da empresa de táxi aéreo ou do ministro Juscelino Filho, ministro do governo Lula, gente, que eu repito para vocês, nós vamos cobrir com todas as críticas que a gente tem que fazer o governo Lula. Não é porque é um governo democrata, não é porque é um governo que a gente considera a melhor opção para o momento que a gente vai necessariamente passar a mão para os erros, tá, gente? Então é muito importante vocês entenderem que a Folha Democrata é um veículo de jornalismo profissional e a gente faz esse trabalho muito sério e a gente precisa de R$45 aqui para bater a nossa meta aqui, gente, que é muito importante. Ricardo Alves mandou, por falar em xadrez, ambos os ministros enrolados, Daniel e Juscelino, são do União Brasil. Se Lula mexer neles, pode perder apoio vital, xadrez político. Pois é. Eu acho que o Lula não vai mexer, mas o Juscelino se meteu numa situação muito complicada. Então,
sei lá como é que a coisa vai ter o desfecho.